Olá pessoal, então nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês essa triagem, né, para o encarte, o início do teu encarte aqui, explicando também as configurações avançadas, tá? A primeira funcionalidade sem imagem, então no caso se você deixar ele assim, ele vai deixar o teu encarte sem foto. Isso serve, pessoal, para quando você está criando ali um encarte de tipo um A4 que você vai imprimir, igual esse exemplo aqui, ó, vou mostrar para vocês. Arroz Alegria, você pode ver, não tem nenhuma foto. Então, se você quer preencher um encarte assim, você desmarca a opção adicionar imagens e ele não vai colocar uma imagem, ele vai alterar só o nome do produto, a unidade e o preço, tá bom? Sobre o não adicionar vírgulas nos centavos, pessoal, pode parecer um pouco confuso no início o funcionamento, mas essa aqui é uma variedade da precificação, tá? Você pode olhar aqui, por exemplo, ó, o 5,29, a vírgula ela tá ligada aos centavos, tá vendo? E já nesse caso aqui, a vírgula não tá ligada aos centavos. Os centavos é uma camada de texto, a vírgula é uma imagem ou uma camada de texto e o preço é outro. Aqui não, aqui a gente tem só duas camadas, ó, o 5 e o 29. Então, quando você marca essa opção, ele não vai adicionar uma vírgula no preço, tá vendo? Ele pode ficar assim no teu encarte, ó. Quando você for preencher, ele vai ficar 5,29 e você precisa adicionar uma vírgula manualmente solta no encarte. E quando você desmarca essa função, ele vai ficar assim. Então você vai ter duas camadas de texto, a camada de texto do 5 e a camada de texto do vírgula 29. Isso aqui é para quando você quer variar, criar um novo padrão de encarte aí no mercado, criar um modelo diferente e você quer escolher entre ter a vírgula ou não ter a vírgula. Lembrando também, pessoal, que é obrigatório ter o valor de preço, a camada de preço e a camada de centavos, tá? Separado. E aí você decide se quer que tenha vírgula e se quer que não tenha vírgula. O nomes em maiúscula, pessoal, ele é igual eu vou mostrar no exemplo para vocês aqui, tá? Eu vou abrir o arquivo do Photoshop, que está com o produto de exemplo, e vocês podem reparar no nome ali, que o nome está em minúsculo. Quando eu seleciono essa opção e ela está marcada como positivo aqui, olha só, eu vou rodar um produto para vocês verem. Ó. E nesse caso, já é bom para vocês perceberem o exemplo dos centavos, a vírgula ela tá solta aqui, ó. Então ela é uma camada de texto à parte. Logo eu preciso marcar o não adicionar vírgulas nos centavos e eu vou deixar o nomes em maiúscula para vocês verem como que vai acontecer, ó. Vocês percebem que o nome da banana prata ela ficou em maiúsculo, tá vendo? Agora, se eu vier aqui e vamos colocar outro produto, vamos por tomate. E pode ver que o tomate ele tá em letra normal, minúscula normal. Eu venho aqui e eu não vou marcar o nome em maiúscula, ó. Ele não adicionou o nome em maiúscula lá, tá vendo? Isso, pessoal, aqui ó, é muito importante também você entender o seguinte. A camada nome produto, ela não tá marcada nenhuma configuração aqui, ó, tá vendo? Esse símbolo é o responsável pelo maiúsculo do texto. Então, se eu marcar, ele vai deixar o texto em maiúsculo, tá vendo? Mas esse botão aqui, ele não faz isso. Ele deixa o texto passado em maiúsculo. Isso é bom porque você tem um controle. Então, vamos por aqui, por exemplo, ó. Vamos preencher de novo. Ele colocou em maiúsculo lá o nome, mas se eu vier aqui na frente e escrever outra palavra, ele vai ficar em minúsculo. Já se eu clicar aqui nesse botão de caixa alta, ele vai deixar qualquer texto novo escrito aqui em maiúsculo. É como se fosse um caps lock. Essa funcionalidade, se você falar assim, não, eu quero que seja todo o texto escrito seja em maiúsculo, que eu não precise ficar alterando. Então você vem aqui em configurações avançadas e você vai selecionar aqui ó, a funcionalidade ativar usar maiúsculas.
Veja só, eu vou ativar e eu vou rodar agora o encarte novamente para vocês verem. Ó, e não tá em maiúsculo, tá? Tá para que fique em minúsculo. Mas quando eu rodo, olha, ele continuou em maiúsculo, tá vendo? Porque agora tá ativado para que fique em maiúsculo, mesmo que eu passe em minúsculo para cá, entendeu? Então essa é a funcionalidade do nomes em maiúscula. Quando tiver ativado isso aqui, todo nome passado para dentro do teu Photoshop vai ser passado como maiúscula, tá? Já a funcionalidade aqui, pessoal, de prancheta e documento, ela é referente ao que você está usando no momento. Então aqui nós estamos usando prancheta, você vai selecionar a prancheta aqui e marca a prancheta aqui. Se você estiver usando só um documento, então você tem, por exemplo, um A4 com 30 produtos só numa página que não está, por exemplo, igual aqui, ó, não tem nenhuma prancheta, então você vem e seleciona documento. Você rodando aqui ao contrário, errado, o software pode até reconhecer os produtos, mas em altas quantias ele pode fazer alguma confusão e acabar trocando posição de produtos, nomes de produtos, porque ele acabou confundindo as pranchetas. Então é importante você informar aqui se você está lidando com prancheta ou com um documento aberto. Eu sempre recomendo, usem prancheta, é muito importante. Eu sempre deixo essa funcionalidade ativada, mas caso você goste de usar documento ou não faça mais de uma página e você vai usar um documento, você deixa marcado aqui, tá bom? Vamos pular aqui para as configurações avançadas. Aqui é rapidinho de explicar também, essas funções são importantes também. Ignorar unidades, pessoal, ela funciona assim, ó. Eu vou mostrar um exemplo na prática para vocês. Nós temos aqui o tomate e ele tá com a caixa de unidade ali, estão vendo? Se caso eu remover essa unidade, ó, veja só, eu vou deixar 0,99 e nesse padrão eu não vou colocar a camada de texto de unidade. E eu rodar esse encarte, olha só, ele vai me gerar um erro ao atualizar a unidade do produto, porque realmente eu não passei a unidade do produto. É uma válvula de segurança que se você precisa da unidade e você costuma usar a unidade, você passar aqui sem unidade, galera, tem cliente que vai chegar lá e falar assim, eu quero levar 3 tomates por 99 centavos. Um exemplo, né? Quando você coloca aqui, você vem nas configurações avançadas e você põe ignorar unidades e você passa, por exemplo, só a batata, ó, vamos rodar, com ignorar unidades ativado, ele vai rodar o encarte normalmente e ele vai gerar aqui para você a imagem de concluído. Porque nós pedimos para que ele ignorasse as unidades. Então ele não vai procurar por preencher unidade, ele já entendeu que esse encarte não tem unidades. E caso você passe a unidade aqui dentro, ele também vai pular a unidade e não vai preencher. Então esse encarte é uma forma de você, essa funcionalidade é uma forma de você variar os teus encartes aí dentro e não se manter obrigado a manter uma camada aqui que você não quer usar, tá bom? Não alinhar preços e centavos automaticamente, aqui também é interessante, que é o seguinte. Se você cria um encarte, ó, você pode ver aqui em cima que eu deixei a justificação centralizada, tá vendo? Ó? Aqui onde está o mouse. Ou seja, todo o texto que eu adicionar aqui vai partir do meio para os lados. Então se eu colocar aqui R$9, vamos colocar R$10, o preço vai sair do meio, ó. E ele encobriu os centavos, tá vendo? Se eu colocar aqui R$22, qualquer preço que eu coloque, ele vai sair. Se eu pôr 5, que é um só, ele volta ao normal, porque está centralizado. Se você criar o teu encarte com essa justificação centralizada ou com essa justificação à esquerda, ó, toda vez que você adicionar 22, qualquer preço que seja, você vai ter que voltar e arrastar aqui. O que é essa funcionalidade do não alinhar? Toda vez que você marcar, isso vai acontecer. Então você criou o encarte errado sem querer lá e você colocou daí R$2,99.
ele vai ficar com o preço afastado. Mas com essa funcionalidade, se você manter ela desativada, toda vez que você criar o texto certinho, mesmo que ele esteja errado, vamos pôr um exemplo aqui para mostrar. Vamos pôr aqui R$10. Eu vou mostrar na mão como fica e daí eu vou mostrar na prática. Então, ó, eu vim aqui e eu adicionei R$10, ele vai jogar lá para cima dos centavos, tá vendo? Mas se eu venho aqui e deixo a funcionalidade desligada e eu inicio o encarte, ele vem e ele alinha para você corretamente, tá vendo? Então essa funcionalidade aqui é caso eu deu erro porque eu tirei a unidade do produto e ele procurou, tá, galera? Mas essa funcionalidade aqui do não alinhar preços é quando você já criou o design pensando em alguma coisa. Então você quer deixar um preço bem longe do outro, ou você está fazendo alguma brincadeira aí com os preços e quer diferenciar. Vai da tua escolha selecionar isso aqui. Eu recomendo que você deixe sempre desmarcado, porque ele vai alinhar aqui. Acontece alguns erros de vez em quando, se você colocar muito efeito na tua camada de texto, então ela tá com um traçado e ela tá distorcida assim e girada para o lado aqui, ela tá bem diferente do normal, pode ser que o software encontre problema em alinhar porque o próprio Photoshop impede, tá? Mas ele vai continuar corretamente. Então se você falar assim, poxa, o preço ficou errado mesmo estando selecionado lá, é que alguma coisa aconteceu com a camada de texto, tá? Não está relacionado ao software. Então, pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês a distribuição de imagens inteligente. Essa função ela vai mostrar como que a gente faz a distribuição das imagens aqui dentro do Photoshop. Eu deixei duplicado aqui já para mostrar. Também está com dois produtos aqui que usam duas distribuições. A cerveja skin ela é distribuída horizontalmente e o biscoito tortinha ele é distribuído verticalmente, tá? Então eu vou rodar com a função padrão, que é o distribuir completamente, e você vai conseguir entender um pouco melhor o que acontece. Veja só, a cerveja ela pode ser distribuída 3 vezes dentro da nossa tela de pintura ali, né? Já o biscoito ele pode ser distribuído mais de uma vez como verticalmente, ó. Então ele puxou aqui 4 vezes. Lembrando, pessoal, se você não assistiu a outra aula de configurações, esse valor é passado aqui, ó, no limite de distribuição automática. Então eu já limitei para que sejam 3 imagens horizontal e 4 imagens vertical. Você pode ver, ó, 3 aqui e 4 aqui. Você pode colocar do jeito que você quiser, 4, 5, 6, aí é da sua escolha. Mas eu prefiro que seja esse padrão. Mas entra essa questão assim, poxa, eu não gosto que as imagens verticais sejam distribuídas. As imagens horizontais, eu gosto só quando é vertical, igual a tortinha. Então o que acontece? Vamos apagar todas aqui para vocês verem. Nesse caso, você pode vir aqui e escolher qual distribuição que você quer que aconteça. Ó. Não distribuir imagens. Dessa forma, qualquer imagem vai ser adicionada só uma vez. Veja só. Ele adiciona uma e já pula para outra. Todo o encarte vai ficar desse jeito, só uma adicionada. Você pode vir aqui e selecionar a função de distribuir apenas verticalmente. Então o que ele vai fazer? Produtos como a cerveja ele vai pular, porque são produtos que são distribuídos horizontais. Já a tortinha ele vai vir e adicionar 4 vezes, ó. Porque a gente está dizendo, eu quero que você distribua só quando seja uma imagem vertical. E a última funcionalidade é distribuir apenas horizontalmente. Quando a gente roda, ele vai distribuir só para a cerveja e não vai distribuir para o biscoito tortinha recheada ali. Aí você pode estar falando assim, Samuel, acho que você se confundiu, porque na verdade o biscoito é horizontal e a cerveja é vertical. Mas aqui a gente está falando do modo de distribuição, tá, pessoal? Vocês podem ver que ele segue um formato horizontal, ou seja, é distribuído aqui da esquerda para a direita. Já a tortinha, quando é distribuída de baixo para cima, verticalmente, tá?
Então assim que você usa o encontro aqui, tá? Quando você for selecionar, se você quer que seja vertical ou horizontal, você escolhe. Eu deixo sempre distribuir completamente, porque eu gosto que aqui esteja bem distribuído, eu acho que fica bonito, dá mais riqueza à imagem, tá bom? Outra funcionalidade aqui, galera, é isso aqui, ó. Unidade se chamará e KG se chamará, que é de substituir termos. Cada mercado usa um nome diferente e você pode escolher qual que você quer que seja aí no seu. Então, Samuel, eu quero que a unidade se chame unid e o KG ele se chame quilo, tá? Então, quando a gente vier aqui, vamos pôr um produto no quilo. Então, você pode ver aqui, ó. Então, a gente selecionou unid para unidade e quilo para KG. E quando a gente rodar, olha só como que vai ficar. Ele alterou lá embaixo a unidade para quilo e o da cerveja ele alterou para unid, tá? E aí você pode selecionar aqui, pessoal, o nome que você quiser, tá bom? É claro que precisa atender em relação ao tamanho aqui, porque se a gente quiser colocar unidade, então a gente precisa que o fundo aqui seja diferente. Mas isso vai aqui da sua vontade. Você pode colocar, por exemplo, embaixo do nome aqui, ó, do preço, unidade, você que escolhe. E também não fica limitado até aqui, tá, pessoal? Você pode colocar isso aqui, aqui em cima, unidade, em qualquer lugar. Estando dentro do grupo do teu produto, não tem problema, tá bom? E você escolhe qual nome você quer usar. Isso aqui permite que o teu encarte seja completamente customizável, porque você pode escolher como que você quer que o software haja e preencha aí dentro, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato comigo.